seja membro de uma igreja, seja bispo, não importa o cargo que a pessoa tem na igreja, ela sempre vai ter perguntas para Deus. Sempre. Esse homem criou dentro da igreja. Esse homem nasceu dentro da igreja. Ele foi ensinado pelos seus pais a servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos os mandamentos da lei de Moisés. É para mostrar para você, nessa passagem, placa de igreja, e que fazer somente o que está certinho ali não resolve. Você tem que ir além. Para você ser um homem, uma mulher de Deus, você tem que passar pela lei e fazer mais. Porque tem gente que acha que o fato de vir na igreja, de cantar na igreja, de pregar na igreja, vai fazer ela ter direito à vida eterna. Muitos pregam essa passagem bíblica para depois pedir um voto para você. Eu já preguei muito essa passagem, que é a passagem do jovem rico. Porque no final dessa passagem você vai ver que Jesus mandou esse homem vender todas as propriedades que ele possuía e dar aos pobres. Em cima disso, muitas vezes o pastor prega para que você coloque o teu salário, que você dê todo o teu dinheiro dentro de um envelope e apresente na igreja, porque você vai conquistar a salvação eterna, como aquele jovem desperdiçou. Porque ele perdeu a salvação porque ele estava com o coração no dinheiro. Mas não é isso que eu vou fazer contigo. Fique despreocupado. Eu vou ensinar para você que a salvação, ela não é comprada com dízimo e com oferta. A salvação vem muito mais além do que você frequentar a igreja. Porque a partir do momento que você fizer essa pergunta com sinceridade para Deus, você fazer como aquele jovem perguntou, porque ele fez uma pergunta sincera e ele teve uma resposta sincera de Deus. Porque se é isso que você quer de Deus, Deus responde para você. O problema é que muitas vezes as respostas que nós temos de Deus não agradam o nosso coração. Eu te digo que a maioria das respostas que Deus dá para você é contra os desejos da tua carne. O que Deus tem para falar para você nunca vai te agradar. O que Deus fala para o ser humano desagrada você. Por isso que é difícil você entrar no reino dos céus. É muito fácil você ser membro da igreja. É difícil você ir para o céu. Só que as pessoas não estão preocupadas com a salvação. Preocupado em céu. Para te falar bem a verdade, 90% dos crentes nem acreditam que existe um céu. E são crentes. Eles acham que o céu é aqui mesmo. Tem igreja mesmo que prega que o céu é aqui e o inferno é a sepultura. Então quer dizer que a vida eterna não existe. Então, para você poder ir para o céu, em primeiro lugar, você tem que acreditar que existe o céu e que existe uma vida eterna. Porque se você não acredita que depois que você morrer, você tem a oportunidade de viver com Jesus, então você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo. Porque se você só está na igreja para ter uma vida financeira boa, para você ter um casamento bom, para você ter saúde, você está perdendo o teu tempo. Porque o Senhor Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições, nós seríamos perseguidos, nós passaríamos por lutas, por batalhas imensas contra o diabo. Ele não prometeu nada além da vida eterna. Ele só prometeu te dar vitória sobre as lutas. Porque eu não consigo encontrar mais na Bíblia aonde que está escrito que você prospera sem trabalhar. Aonde que está escrito que você nunca vai ficar doente? Aonde que está escrito? Ah, mas Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por que Paulo ficou doente? Por que Paulo tinha o espinho na carne? Por quê? Ah, então eu tenho que aceitar a doença? Não. Jesus traz a cura para aquele que crê que ele pode curar. Mas em nenhum momento ele disse assim que as pessoas não ficariam doentes. Aquele que acredita é curado, aquele que não acredita morre doente. E pode ir para o céu.
doente mesmo. Temos a prova do rico e o mendigo Lázaro, que ficou ali, morreu, podre na porta do rico e foi para o céu podre de chagas. Claro que o espírito dele não tinha as doenças que o corpo tinha. Então, se você vem na igreja, você faz tudo direitinho, só para poder ter uma vida material alicerçada ali. Mas eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter uma família abençoada. Você está perdendo teu tempo, porque a visão do Senhor Jesus Cristo é salvar a humanidade. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o resumo da Bíblia. É o resumo da Bíblia. Esse jovem chegou até Jesus e perguntou, eu vou ler para você entender mais. Eis que alguém aproximando lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Outra pergunta. Ele chegou até Jesus e perguntou: O que eu faço para ter vida eterna? Jesus deu uma relação para entrares na vida. Ele não falou na vida eterna, na vida. Mas o que ainda lhe falta? Quer dizer que acima da palavra escrita dessa Bíblia, acima dessa Bíblia, para você poder entrar no reino dos céus, tem que ter algo a mais aqui dentro de você. Não é simplesmente a palavra. Não basta simplesmente os 10 mandamentos e você vai estar salvo. Tem gente que acha que o dia que a igreja derrubou o azeite na cabeça dele e ungiu ele de pastor, a partir de agora você é ministro do Evangelho, acho que está salvo. O óleo não garante a salvação, muito menos o título de pastor. Quando você se torna membro, ou quando você se batiza nas águas, quem garante que você está salvo? Faz o que a gente se batizou agora, vocês aí, com um mês, mais? Foi no dia 11 tenho ido para 2 meses. Eu creio e espero que as pessoas que eu batizei ainda estejam salvas. Por quê? Porque, de repente, nesses 60 dias, será que você não blasfemou? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, a garantia de que você vai para o céu é no teu coração. Você tem que ser fiel, e muito fiel a Deus. Não basta simplesmente dizer Senhor, Senhor. O que a Bíblia diz sobre homens que chegaram até a porta dos céus e encontraram ela fechada e bateram lá e falaram: Senhor, abre-nos a porta. E ele falou: Mas quem são vocês? Eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas nós curávamos enfermos no teu nome, nós expulsávamos demônios no teu nome, nós ressuscitávamos até mortos no teu nome, Senhor. Como que o Senhor não nos conhece? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O fato de eu expulsar um demônio não me faz diferente de você. O fato de eu curar um enfermo não me faz diferente de você. O fato de eu estar aqui pregando o Evangelho para você não me faz diferente de você. Eu sou igual ou pior do que você. Porque para mim, que carrego o título de pastor, o fogo do inferno arde 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Se 2 de nós, se eu for para o inferno junto com um membro da minha igreja, eu estou colocando a realidade para você. Pode ter certeza que a ira de Deus virá muito mais sobre eu do que a pessoa que foi junto comigo. Eu transmito o conhecimento para você. Esse mundo cão, ao qual a religião está tomando conta das pessoas, e elas estão esquecendo
qual que é o verdadeiro significado da cruz. Acho que com dinheiro se compra Deus, acho que com dinheiro se compra cura, acho que com dinheiro consegue-se o Espírito Santo. Não, além da palavra de Deus, você tem que ser batizado do Espírito Santo. Se você não tiver o selo do Espírito Santo, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. E só falar é salvação, porque qualquer um pode pegar uma língua estranha e imitar. Eu já expulsei demônios que falavam línguas. Existe um demônio chamado Exu lírico, que canta louvores em língua dos anjos. E se a pessoa morrer com esse demônio, vai para o inferno também. Então, o dia que você chegar para mim e falar assim: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não tenho raio-x para olhar para dentro de você e falar: não, você não tem o Espírito Santo. Ninguém pode chegar até você ou até mim e dizer assim: você não tem o Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque a árvore só se conhece pelos frutos. Então, a partir do momento que você fala que você tem o Espírito Santo, a gente vai ver os frutos que você dá. Os frutos da minha vida, se eles são podres, se eles não condizem com os frutos do Espírito Santo, então significa que eu não tenho o Espírito Santo. Um pastor pode pregar maravilhosamente bem, um pastor pode levar multidões a se emocionarem, mesmo sem ter o Espírito Santo. Você aprende, faz-se curso de oratória, faz-se faculdade de teologia. Tem pastores que chegam a fazer psicologia para colocar junto nas pregações, a usar a psicologia em cima da pessoa, para convencer o povo de que você está indo para o céu. E eu não estou aqui para te enganar e ir para o inferno junto com vocês. Estou aqui para vender minha alma para o diabo. O que eu quero na nossa igreja são pessoas de qualidade, pessoas que querem realmente servir a Deus. E servir a Deus não é só de gogó, só de papo. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, acredito em Deus aqui dentro da igreja. Lá fora é perturbado. Você tem que ser de Deus aqui dentro da igreja e tem que ser de Deus dentro da tua casa. Se você é de Deus só dentro da igreja e na tua casa você é a personificação do diabo, então você não é de Deus. Então você está se enganando. Você tem que ser de Deus na igreja, na tua casa, no teu trabalho, com os teus amigos, com os teus parentes, com todo mundo. As pessoas têm que ver os frutos da tua vida. Porque falar bem de mim, eu falo bem de mim. É muito fácil eu falar bem de mim. Mas e o que vocês falam de mim? Pensam de mim? O que os meus patrões pensam de mim? O que as pessoas que trabalham comigo pensam de mim? São essas perguntas que você tem que aprender a fazer. Esse jovem rico conhecia a Bíblia de capa. Ele falou para Jesus, não está aí? Senhor, mas isso aí eu conheço desde que eu era caminho camarada. Eu já ia na igreja pequenininha, 2, 3 aninhos. Já estava lá, o pai puxava na orelha e fazia escutar o pastor Clauser, está aí. Já escutava. E adiantou alguma coisa? Ele sabia tudo. Sabia todos os mandamentos. Até praticava os mandamentos. Porém, ainda não tinha a vida eterna. E é essa a minha preocupação contigo. Eu quero fazer uma pergunta um dia aqui na igreja para você, para quem tem certeza que está salvo. Mas isso primeiro você tem que ouvir mais a palavra de Deus. Versículo 20. E quando jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém, gente? Amém. Todo mundo, todos, eu, o Carlos, o Márcio, minha esposa, todas as mulheres estão aqui, até as crianças, todos nós temos alguma coisa para deixar para trás. Coisas que nós valorizamos mais do que o próprio Senhor Jesus. Se você não estiver preparado para deixar
o erro, para deixar o pecado, se você não estiver preparado para ser fiel a Deus, vai acontecer igual esse jovem rico. Ele retirou-se triste. Ah, mas Deus é bom. Jesus, no mínimo, saiu correndo atrás dele. Não, peraí. Você não entendeu direito, irmão. Não era para você vender tudo. Você ia lá, vendia uma fazenda só, ficava com as outras. Não precisa, como acontece hoje, né? Pastor, na ganância de fazer a igreja crescer rápido, porque quer comprar uma emissora de TV, quer comprar uma emissora de rádio, daí vai lá e faz. Não, pode, não, tá bom, faça só um pouquinho e fica com essa. Não, pode vir para a igreja. Você não precisa parar de trair a esposa. Você pode ficar com a tua esposa e ficar com a amante. Que problema tem? Não, irmão, sabe, pastor, eu não mentindo muito. Eu minto para minha esposa, eu minto para os meus vizinhos, eu minto para todo mundo. Ah, que isso, Deus te perdoa, daqui bota a mão na cabeça, ó, Deus te perdoa. E uma mentirinha de vez em quando não faz mal. Não tem problema, eu estou aqui para isso. Ou você segue a Deus, ou você vira as costas igual aquele jovem rico. Porque eu não sou perfeito, mas o Senhor Jesus, se quer ser perfeito, falou para ele: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele tinha algo para deixar para trás. Cada um de nós hoje tem alguma coisa para deixar para trás. E você vai analisar o que tem te impedido de nascer de novo. Você imagina se Jesus voltasse hoje? Quanto pecado você cometeu nos últimos dias e você não pediu perdão? E se Jesus voltasse hoje, como esses dias estavam prometendo que ia acabar o mundo no dia 21 de dezembro, né? E se tivesse realmente acabado? Será que todos os crentes estavam salvos? Ou de repente ia estar mentindo, ia estar enganando os outros, ia estar adulterando? Porque eu tenho visto muito crente que tem um olho terrível. Ele não pode ver uma mulher passar, o olho velho corre e vai no carro. Para poder pecar ainda com mais desejo ainda. Se Jesus voltar, e você que de repente tem mágoa no teu coração, se você morrer com raiva da tua vizinha, do teu vizinho, do teu pai, da tua mãe, dos teus tios, dos teus parentes, dos teus cunhados, da tua sogra, quem não tem raiva da sogra? Graças a Deus não tem motivo para ter raiva dela, mas a gente vê tanta piada de sogra ainda. Aí o seu Carlos tem, né? Você sabe a parte. Então, olha só, gente, vamos analisar como está o nosso coração com Deus, para que você não saia triste e talvez nunca mais volte nessa igreja. Porque eu vou te falar uma coisa: ouvir a verdade machuca e dói a gente. Não é fácil. Como eu já falei várias vezes aqui, já peguei várias vezes para vocês, que tipo de culto vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir um culto para sair daqui dando risada, pulando de alegria? Ou vocês preferem ouvir um culto e sair daqui dizendo: poxa, hoje eu estou reconciliado com Deus, eu fui justificado diante de Deus? Tem uma passagem na Bíblia: 2 homens foram no templo orar, um publicano e um samaritano. O samaritano já era considerado um cara que não era de muita fé, quase nem vinha na igreja. E o publicano quase que morava dentro da igreja. Então o publicano lá na frente, no lugar de destaque: ó Deus, é eu que pago aluguel nessa igreja, é eu que ajudei o pastor a comprar o microfone, ó, o Senhor tem que me abençoar, né? Enquanto o outro lá atrás: oh meu Deus, perdoa meus pecados, pelos meus erros, eu nem sou digno de estar aqui dentro da tua casa, mas me perdoa. Ninguém nem ouviu a oração dele. Jesus falou assim: aquele samaritano foi para casa justificado, enquanto que o publicano, Deus nem ouviu a oração dele. Você viu a diferença de uma oração? Até para orar com Deus, você tem que saber falar com Ele. Se você se exaltar diante de Deus, agora se humilha diante de Deus, e você é exaltado aqui na terra. Porque uma vez um pastor me falou que quando você está de joelho diante de Deus, você está em pé diante dos homens. E quando você está de pé diante de Deus, então você está de joelho perante os homens. E eu prefiro 1000 vezes lamber a sola da sandália de Jesus e não ficar sendo humilhado por seres humanos.
você analise essa palavra e analise como que está a tua vida espiritual. Quero que você fale com Deus. O que eu falei de bom para alcançar a vida eterna? Oh, meu Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai. Faz a tua obra, meu Deus. O teu Espírito Santo, meu Pai. Espírito Santo que convence o homem do pecado. O teu Espírito Santo que convence, meu Pai, o homem que existe uma... E eu, como homem, meu Pai, eu tenho os meus Espírito Santo, tem livre acesso. Teu Espírito Santo tem livre acesso, meu Pai, no coração dessa mulher. Faz com que ela perdoe, meu Pai, com que este homem perdoe. Que o perdão seja mais forte que o ódio. Que o perdão, meu Pai, seja mais forte que a raiva, que a ira que ele sente. Que o teu Espírito Santo seja mais forte, meu Pai, que as religiões desse mundo. Que o teu Espírito Santo ensine mais, meu Pai, do que a própria teologia humana. Que o teu Espírito Santo produza mais frutos, meu Pai, do que as falsas religiões impõem nesse mundo. Do que a verdadeira religião, meu Pai, é o teu Espírito Santo, porque não há placa de igreja capaz de salvar, meu Pai, um ser humano. O Senhor não deu exclusividade a ninguém, Senhor. O único nome que eu sei que é capaz de salvar, meu Pai, essa pessoa é somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Então por isso eu te peço, meu Deus, nos ensina ainda o que falta. Se ainda falta alguma coisa em mim, meu Pai, me ensina. Me mostra, Senhor, nesse altar, meu Pai, o que eu preciso para agradar mais ao Senhor, meu Deus. Para que eu possa fazer com que mais pessoas conheçam o Teu Evangelho, conheçam o Teu Reino. Eu quero que o Senhor levante aqui homens e mulheres de Deus, capacitados, meu Deus, para fazer essa obra crescer. Eles não podem, meu Pai, empalatar sem o Espírito Santo. Então por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, revela no coração dessa mulher, no coração deste homem, fortalece aquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que se encontra, meu Deus, agonizando, meu Pai, pela fé, que está cheio de dúvida no coração, que já não tem força para frequentar a igreja, que às vezes vem empurrado, meu Deus, na igreja. Ó Espírito Santo, faz essa mudança, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, meu Pai. Eu entrego, meu Pai, essa igreja nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo continue dirigindo, meu Pai, a Tua palavra a cada coração. Jesus Cristo. Diga amém, graças a Deus. Amém, gente? Pode se sentar. Em nome de Jesus, quero pedir para você, se você deseja ajudar esse ministério com a tua fé. A Bíblia diz assim, livro de Coríntios, eu já li várias vezes para vocês, mas eu quero ler novamente. A isso afirmo, pode colocar dentro do vaso: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, gente?